A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de Engede. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e falharás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor. Isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vemos aqui que Davi teve uma oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, mas ele escolheu não fazer. Ele escolheu entregar o perseguidor, o inimigo, nas mãos de Deus. Você precisa entender que a justiça, ela não pertence a você. A vingança não pertence a você, mas pertence ao Senhor. Mesmo que você seja testado, mesmo que os teus inimigos estejam diante de você para você se vingar, não pague o mal com o mal. Não pague aquilo que os teus inimigos fizeram contra você, abacandaramandaraya, com mal. Mas seja alguém que dá o melhor. Irmãos, nós precisamos entender diariamente que Deus faz justiça por nós. Nós precisamos entender diariamente que Deus contempla quem são os nossos adversários. Deus sabe quem são aqueles que se levantam contra nós. Deus sabe quem são aqueles que pelejam contra a nossa vida, que fazem o mal contra a nossa história. Deus sabia muito bem, melhor do que ninguém, da perseguição de Saul contra Davi. Deus conhecia o que Davi enfrentava. O Senhor está dizendo: eu conheço o que você enfrenta. Eu sei o que você passa. Eu sei quem são os teus perseguidores. Eu sei quem te fez mal. Eu sei quem está tentando destruir a tua casa, a tua família, a tua vida. Mas você não pode querer fazer justiça com as próprias mãos. Você não pode querer pagar com a mesma moeda. Você não pode querer viver postando indiretas, não. Você precisa entender que quem peleja por você é Deus. Declare comigo: eu vou compreender todos os dias da minha vida que quem peleja por mim é Deus. Eu vou compreender todos os dias da minha vida que quem peleja por mim é Deus. Irmãos, Deus tem uma justiça perfeita. A gente não precisa fazer nada, só Ele é quem faz. Nós só precisamos confiar no Senhor, mas não precisamos nos movimentar para vermos a justiça de Deus acontecendo. Não precisamos agir com a nossa própria mão. Só precisamos orar e confiar a Deus. E entregar. Se alguém te fez mal, você vai orar e vai entregar na mão de Deus e vai descansar. Não vai ficar pegando aquilo todos os dias e remoendo, querendo responder à altura, querendo fazer justiça, não. Mas você vai entregar nas mãos de Deus, porque quando você entrega nas mãos de Deus, Deus trabalha por você. Quando você entrega nas mãos de Deus, Deus faz justiça por você. Davi, ele deixou bem claro que ele teve oportunidade de matar a Saul, mas ele não matou. Versículo de número 10. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Davi deixou bem claro: eu até ouvi alguns conselhos que me disseram para que eu te fizesse mal, para que eu te destruísse, mas eu não dei ouvidos àquilo que eu ouvi. Muitas vezes, irmãos, o inimigo vai soprar.
Vai soprar para que você faça justiça, para que você responda à altura, para que você perca a razão, para que você perca a sua bênção, para que você perca o que Deus determinou para você. Deus não queria que Davi viesse a matar a Saul. Deus não queria que Davi tivesse ali aquele sangue nas mãos dele. Porque Saul também era alguém que era escolhido do Senhor. É tanto que quando Davi ali, ele corta a orla do manto de Saul, Davi sentiu bater-lhe o coração. Aquilo ali, irmãos, não era Deus quem estava direcionando ele a fazer. Deus não queria que ele fizesse justiça. Por isso Davi compreendeu: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Deus é quem vai fazer justiça. Quando for o tempo de Deus, você não vai precisar fazer nada. Quando for o tempo de Deus, ele mesmo tira Saul da sua vida. Ele mesmo tira quem está te perseguindo. Eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. Quem te persegue está te fortalecendo. Você sabia disso? Enquanto Davi estava ali fugindo da ira, da inveja, dos levantes de Saul, ele estava sendo fortalecido. Deus estava trazendo maturidade para Davi. Tem perseguições que Deus permite na minha e na sua vida para nós termos maturidade. Você sabia disso? Muitas vezes o inimigo está achando que está atrapalhando, mas não está, irmãos. Ele está cooperando para que os projetos de Deus aconteçam na nossa vida, porque a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Davi precisava adquirir maturidade, resiliência, força, maturidade de Deus para a vida dele. Porque não seria fácil reinar sobre Israel e Deus queria ensinar a ele a ser forte. Declare comigo: eu creio que Deus está me ensinando a ser forte. Eu creio que Deus está me ensinando a ser forte. Davi deixou bem claro, versículo 12: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque eu entrego a Deus aquilo que você tem me feito. Era isso que Davi aqui estava dizendo para Saul. Eu peço que Deus julgue, irmãos. Não existe ninguém melhor para julgar do que o nosso Deus. Não existe ninguém para fazer justiça melhor do que o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é justo. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que é justo juiz. Eu sirvo a um Deus que é justo juiz. Ele contempla tudo. Eu vou lhe dizer algo da parte de Deus aqui. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Alguém pode estar fazendo o mal contra ti nas ocultas. Deus está vendo. Alguém pode estar pelejando contra você de maneira indireta. Não está indo diretamente contra você, mas está usando armas escondidas para tentar te parar. E Deus está dizendo: eu te revelo e quebro. Tem pessoas, irmãos, que não vão diretamente contra você no físico, mas vão contra você no espiritual. E Deus está dizendo: mesmo que se levantem contra ti no reino espiritual, eu te protejo, eu te guardo, eu te livro. Deus estava com Davi. Deus havia escolhido a Davi, então Davi não precisava temer. Quando fosse a hora de Saul sair da vida dele, Deus iria tirar. Declare comigo: quando for a hora da justiça acontecer, Deus vai fazer. Quando for a hora da justiça acontecer, Deus vai fazer. Talvez no meio do caminho aí você vai ter oportunidades para se vingar do mal que te fizeram. Mas quando você vê alguém passando por lutas, quando você vê alguém passando ali, por uma prensa, Deus prensando, quebrando, moendo, porque te fez mal, não seja alguém que fica se vangloriando. Não seja alguém que fica dizendo assim: ela está ali oferecendo por causa de mim, porque Deus é justiça. Não. Seja alguém que libera o perdão e diz: Deus, faça segundo o que te apraz. E pronto. Quebre se o Senhor quiser, se o Senhor quiser transforme, se o Senhor quiser abra a sepultura e lance dentro, faça a tua vontade, porque o Senhor conhece o que precisa ser feito. Davi entregou nas mãos de Deus. Quando você entrega nas mãos de Deus, você sente um peso saindo de cima de você. Porque a falta de perdão, irmãos, ela pesa. É quando a gente não perdoa, quando a gente fica remoendo aquilo, quando a gente quer se vingar, fazer justiça com as próprias mãos, não adianta. Nós só vamos causar mais problemas para a nossa vida. O Senhor não te chamou para você ser uma pessoa que causa mais problemas para a sua vida. Mas Ele te chamou para você ver os propósitos dEle, para você perdoar, para você amar, para você entregar nas mãos de Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor.
Que o Senhor faça justiça como te apraz, porque o Senhor sabe o que fulana, o que ciclano precisa. O Senhor sabe como agir de maneira correta com justiça. Quando os homens que estavam com Davi ali, eles começaram a falar, eles começaram ali a dizer, né, com conselho, como se Deus tivesse entregado nas mãos de Davi a Saul. Tenha cuidado até com conselhos de pessoas dizendo, ó, se vinga mesmo. Responde mesmo, porque Deus está lhe dando a oportunidade agora de você humilhar. Deus está lhe dando a oportunidade agora de você mostrar que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Não caia nessa não, irmãos. Tem conselhos que podem parecer bons, mas no final aqui é de destruição. Você observa que se Davi segue este conselho, o final seria de destruição, porque Deus não se agradaria. O coração de Davi, irmãos, pesou. Davi sentiu uma culpa. Davi não se sentiu bem por ter tocado no ungido do Senhor. Por quê? Porque não era vontade de Deus, porque Deus ia fazer aquela justiça. O que é para Deus fazer, irmãos, a gente retira a mão. Se você quer ver Deus fazendo justiça, se você quer ver Deus agindo, se você quer ver Deus respondendo ao teu favor, mostrando para os teus inimigos que Ele é o teu pai, que Ele é o teu amigo, que Ele te escolheu, você precisa aprender a entregar nas mãos de Deus toda a injustiça que te causaram. Eu sei que dói, diz o Senhor. Eu sei que até hoje para você é difícil lembrar de algumas coisas que te fizeram, porque tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que foram tão feridas, tão perseguidas como Davi, que Davi foi muito perseguido por Saul. E se você observar um detalhe na história, isso é algo muito forte. Talvez isso está acontecendo até com você. Davi só fez o bem para Saul, e talvez você fez o bem para alguém e você colheu, irmãos, amargura, dor, tristeza. Por quê? Porque essa pessoa não reconheceu e ainda se levantou contra você. Essa pessoa não reconheceu o que você fez e ainda está tramando o mal contra ti. Você observa isso aqui de maneira constante. Saul constantemente procurava ver a destruição de Davi. E Davi sempre se escondendo dali, passando por aqui, fugindo dali. E é difícil, irmãos, quando você tem razão. É difícil quando você é o certo da história. Quem estava certo aqui era Davi, não era Saul. Só que quando nós olhamos para a história, nós vemos o que é certo sendo perseguido, enquanto o que não tinha, irmãos, o Espírito de Deus, a aprovação de Deus, perseguindo o escolhido. Saul perseguia a Davi, mas chegou um momento que Deus paralisou, e assim acontece até os dias de hoje. Tem pessoas que perseguem os escolhidos e parece que elas estão triunfando. Parece até mesmo que elas vão conseguir ter êxito contra ti, mas Deus está dizendo, eu sou maior na tua vida. Eu sou Deus que te darei vitória, como dei vitória a Davi. Quem olhava para Davi pensava, Davi vai perecer nas mãos de Saul. Saul tem um trono, Saul tem exército ao seu favor. Saul é mais poderoso, é mais forte, é rei, mas Saul não tinha a presença de Deus. Deus estava com Davi, Davi compreendeu, eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos, Deus está contigo. E Ele manda eu te falar, entregue toda a injustiça. Entregue toda a calúnia, entregue toda a ferida que te fizeram. Entregue todo o mal que te causaram ao Senhor. Faça como Davi aqui, no versículo de número 12, Davi pediu para o Senhor julgar entre ele e Saul. Peça a Deus, Deus, julgue entre mim e os meus inimigos. Que o Senhor venha julgar, porque Deus tem balança justa, irmãos. E Ele sabe quem é quem. Deus não se engana com ninguém. Tem pessoas que até se enganam, né? Mas Deus não se engana. Deus sabe quem é quem. Davi pede mais, vingue-me o Senhor a teu respeito. Davi pede que o Senhor vingue a ele. Não é Davi próprio que se vinga. Davi não ouviu aquele conselho Ribiante Urabaia que era contrário. Davi não deu ouvidos àquilo que ele ouviu que era contrário. Não deu ouvidos aquilo que você sabe que Deus não vai aprovar. Não se vingue. Não poste indireta. Não fique rindo, zombando quando você vê alguém pagando o mal que te fez. Não entregue a Deus. Porque se você se vingar, se você rir, se você ficar se vangloriando quando a justiça acontecer, Deus vai se voltar contra você. Então seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa sábia, uma pessoa que diz, ó, tá na mão de Deus. Quando alguém vier te contar, fulano tá passando, tá vivendo, deixa lá na mão de Deus. Deus tá trabalhando com ele, Deus tá trabalhando com ela, fazendo justiça. E a justiça de Deus não é minha nem sua. Quando a gente confia nas mãos de Deus, Ele faz. Saul morreu. Saul saiu do caminho de Davi. A palavra de Deus se cumpriu na história de Davi. Davi se tornou rei, ou seja, Saul não conseguiu invalidar a palavra de Deus. Ninguém consegue invalidar o que Deus determina para nós, irmãos.
Ninguém consegue invalidar aquilo que Deus falou ao nosso respeito, mesmo que pessoas queiram invalidar. Mesmo que pessoas queiram destruir os propósitos de Deus na nossa vida, certamente eles não conseguirão, porque Deus, ele garante quando ele nos chama. Davi tinha de Deus um chamado. Davi tinha de Deus uma direção e não cabia a ele fazer justiça com as próprias mãos. Não cabia a ele se vingar. O Senhor está dizendo: entregue os teus adversários às minhas mãos. Confie que eu sou Deus de justiça, como Davi confiou, pois eu sou Deus que farei justiça contra os teus adversários e ao teu favor. Davi deixou bem claro: a minha mão eu não vou estender contra você. Ou seja, eu mesmo não vou fazer mal contra ti. Eu vou entregar a Deus. Entregue a Deus. Tenha paz, meu irmão e minha irmã. Peça a Deus: Senhor, faça justiça. O Senhor viu o que me causaram, conte para Ele. E depois entregue, descanse, confie, deixe lá na mão de Deus. Porque certamente quando for o tempo de Deus, Ele fará justiça. Declare comigo: o tempo de Deus é perfeito e no tempo dele Ele faz justiça. O tempo de Deus é perfeito e no tempo dele Ele faz justiça. Deus é perfeito, Ele não erra árvore, Ele não erra endereço e Ele faz justiça por mim e por você. Por isso não se vingue, por isso não responda à altura, por isso não poste indireta. Seja uma pessoa que silencia para Deus falar por você da mesma forma que Deus falou por Davi. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Pai, por este ensinamento, por essa instrução, Senhor, na tua palavra, ó Deus. Nós não temos realmente que fazer justiça, Pai. Nós não temos que nos vingar. Precisamos aprender aqui com o exemplo de Davi, que entregou nas tuas mãos, Senhor, a Saul. O Senhor conhece quem são os nossos adversários. O Senhor sabe qual foi o mal que eles nos causaram, assim como o Senhor sabia o que Saul fazia contra a vida de Davi. Por isso, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, todo, meu Deus amado, toda a injustiça que nos causaram, toda a calúnia, meu Deus amado, toda obra contrária, tudo aquilo que pessoas fizeram para, meu Deus amado, tentar nos prejudicar, ou diretamente ou indiretamente, nós entregamos nas tuas mãos, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus justo. Nós estamos agindo aqui como Davi agiu, e o Senhor fez justiça por ele, tirando Saul do caminho. Faz justiça por nós. Mostra para os nossos adversários que nós temos um dono, um Deus zeloso, poderoso, um Deus que realmente julga a nossa causa e faz justiça por nós. Entregamos, Senhor, os nossos adversários nas tuas mãos e cremos na tua justiça, pois a tua palavra diz que ao Senhor pertence a vingança e é o Senhor quem retribui. Por isso eu te peço, retribui aos nossos adversários. Aguardamos, Senhor, na tua justiça. Entregamos nas tuas mãos toda a injustiça que nos causaram. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho para os teus filhos contarem, Senhor, e que tudo seja para que o teu nome, Jesus Cristo, seja glorificado. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente, meu Deus amado, ouvindo cada palavra, que o Senhor venha prosperar cada um deles, Pai, conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, tu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, na vida de cada um deles e falando melhor aos corações de cada um. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Lembre-se que ao Senhor pertence a vingança.
Não é você quem se vinga, não é você quem faz justiça, não é você quem responde à altura, não, muito pelo contrário. Você entrega nas mãos de Deus e é Deus quem faz por você. Deus quer agir com justiça e Ele diz para você: tire a tua mão para que eu possa agir conforme a minha vontade. Davi entregou Saul nas mãos de Deus e ele pediu para que Deus julgasse a causa dele e Deus julgou. É Deus quem fará justiça por você, assim como Saul não prevaleceu contra Davi, os teus inimigos também não prevalecerão contra ti. É tempo de você entregar nas mãos de Deus o mal que te causaram e ter paz no seu coração. Confie no Senhor, porque a justiça dele é perfeita. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.